Olá pessoal do Cálculo 1, então vamos continuar os exercícios aí da seção 2.2. Agora vamos resolver o exercício número 6. Para a função h, cujo gráfico é dado, diga o valor de cada quantidade, se ela existir. Se não existir, explique o porquê. Então aqui é dado o gráfico da função h, né? Esse gráfico aqui em rosa. Toda essa parte aqui, ele está aqui no domínio aqui desse intervalo aqui de menos 5 até 9, né? Nessa parte toda aqui que a gente vai analisar. E aí o exercício está pedindo para calcular esses limites, né? O limite de h de x quando x tende a menos 3 pela esquerda, o limite de h de x quando x tende a menos 3 pela direita, o limite de h de x quando x tende a menos 3, então tem que analisar esses dois aqui, né, primeiro, para verificar se esse aqui existe ou não. O valor da função no ponto menos 3, o limite de h de x quando x tende a 0 pela esquerda, o limite de h de x quando x tende a 0 pela direita, o limite de h de x quando x tende a 0, o valor da função h no ponto x igual a 0, o limite de h de x quando x tende a 2, o valor da função no ponto 2, o limite de h de x quando x tende a 5 pela direita e o limite de h de x quando x tende a 5 pela esquerda. Vamos analisar aqui por blocos, né? Então esse aqui é o gráfico da função h. E vamos então analisar o limite de h de x quando x tende a menos 3 pela esquerda, por valores menores do que menos 3. Então aqui está o eixo do x, né? Aqui está o eixo do y. Então o x igual a menos 3 está aqui, né? Que é o 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então aqui eu tenho menos 3. Então, a função aqui em menos 3, menos 3 não pertence ao domínio, porque tem um buraquinho aqui e não tem nenhum pontinho aqui. Então, menos 3 não está no domínio da função. Então, o item D aqui, h de menos 3, ele não existe. Então, a gente usa essa simbologia aqui, não existe. Pois menos 3 ele não pertence ao domínio da função h, ok? Então, se o menos 3 não está no domínio, não faz sentido falar em h aplicado em menos 3. Então, h aplicado em menos 3, ele não existe. Mas os limites laterais podem existir, assim como o limite pode existir. Então, vamos lá. Vamos agora analisar o limite de h de x quando x tende a menos 3 pela esquerda de menos 3. Vamos pegar aqui então um x próximo de menos 3, só que à esquerda de menos 3, com valores menores do que menos 3, e vamos fazer o x tender a menos 3. Observe aqui, quando o x está próximo, eu estou aqui sobre o gráfico aqui nesse pontinho aqui, né? Quando eu faço o x aproximar de menos 3, esse ponto aqui vai aproximar desse buraquinho aqui, que tem essa altura aqui, né? Vamos ver que altura é essa? Que é 0, 1, 2, 3, 4. Aqui é 4, essa altura aqui é 1, né? Isso aqui é 2, isso aqui é 3. Então, quando eu faço o x tender a menos 3 pela esquerda, a função h de x tende a 4. Então, o limite de h de x quando x tende a menos 3 pela esquerda é igual a 4. Analogamente, se eu pegar aqui agora o x, à direita do menos 3, próximo aqui do menos 3, e fazer o x tender a menos 3, eu vou estar aqui agora sobre essa parte aqui do gráfico, né? Nessa altura aqui, e quando eu faço x tender a menos 3 pela direita, esse pontinho aqui também vai para
para essa bolinha aqui que tem altura 4. Então, o limite de h de x, quando x tende a 3 pela direita, também é 4. Como os limites laterais deram iguais, né? Então, o limite de h de x, quando x tende a menos 3, ele existe e é igual a esses limites laterais. Ok? Agora vamos para a próxima parte. Agora, a gente está interessado no limite na vizinhança do zero. Então, o zero está aqui. Quando eu faço o limite de h de x, quando x tende a zero pela esquerda, eu estou pegando aqui um x próximo de zero, né, pela esquerda, e estou fazendo ele tender para zero. Lá em cima. Estou pegando aqui um x aqui próximo de zero, fazendo ele tender para zero. Estou pegando um x negativo, um x próximo de zero, um x à esquerda de zero, e a altura dele vai estar aqui. Quando eu faço o x tender a zero pela esquerda, essa bolinha aqui vai tender para essa bolinha aqui, que tem altura 1. Então, aqui tem altura 1. Então, o limite de h de x, quando x tende a zero pela esquerda, é igual a 1. Já o limite de h de x, quando x tende a zero pela direita, agora eu vou estar aqui, né? X à direita, e vou fazer ele tender para cá. Então, aqui, essa bolinha aqui vai tender para essa bolinha aqui, que tem altura menos 1. Então, o limite de h de x, quando x tende a zero pela direita, é igual a menos 1. Como os limites laterais deram diferentes, ou seja, o limite de h de x, quando x tende a zero pela esquerda, deu 1, que é diferente do limite de h de x, quando x tende a zero pela direita, que deu menos 1. Então, o limite de h de x, quando x tende a zero, ele não existe. Pois os limites laterais, o limite de h de x, quando x tende a 1 pela esquerda, deu diferente do limite de h de x, quando x tende a 1 pela direita. Ok? Mas o valor de h em zero, ele existe, porque tem bolinha preenchida aqui quando x é igual a zero. A bolinha está preenchida aqui na altura 1. Então, o h de zero é igual a 1. Continuando aqui, estamos interessados agora no limite de h de x quando x tende a 2. O 2 está aqui. Então, quando eu faço x tender a 2 pela esquerda, a bolinha vai estar aqui, vai tender para essa bolinha aberta aqui, que tem altura, aqui, altura 0, aqui é 1, e aqui é 2. Então, tem altura 2, então o limite de h de x, quando x tende a 2 pela esquerda, é 2. Se eu pego o x à direita do 2, a bolinha vai estar aqui, né? Então, quando eu faço x tender a 2 pela direita, essa bolinha também vai para essa altura 2 aqui. Então, os limites laterais existem, eles são iguais. Então, o limite de h de x, quando o x tende a 2, é igual a 2. Ok? Bom, mas o 2 ele não está no domínio da função. Porque não tem bolinha preenchida aqui quando o x é igual a 2. Então, o h de 2, ele não existe. Porque o 2, ele não pertence ao domínio da função h. Ok? Então, agora vamos para os dois últimos itens, que é o limite de h de x quando x tende a 5 pela direita e o limite de h de x quando x tende a 5 pela esquerda. Bom, o 5, ele está aqui é o 5, e aqui a gente observa que à medida que o x, eu pego o x aqui e aproximo ele de 5 pela esquerda, ele vai oscilando aqui cada vez mais rápido, assim que eu faço o x tender a 5 pela esquerda. Então, ele não existe limite aqui pelo lado esquerdo. Então, esse limite aqui, ele não existe.
pois nas proximidades de 5 pela esquerda a função está oscilando muito, está oscilando entre esse valor aqui, que tem a altura aqui 2, e esse valor que tem a altura 5. Então, não existe, né? Pois quando x aproxima de 5 pela esquerda, a função h, quando isso acontece, que a função, os valores h de x, vou colocar aqui os valores h de x ficam oscilando entre o valor, esse valor aqui, né, que é 2, e esse valor aqui que é 5. Então, fica oscilando entre 2 e 5. Ok? Então, ele não existe. Já o limite de h de x, quando x tende a 5 pela direita, ele existe. Ele está bem claro aqui. Ó. Eu pego o x aqui à direita do 5 e faço ele tender a 5. Eu estou aqui nesse pontinho aqui. Quando eu faço o x tender a 5 pela direita, ele vai para essa altura aqui, que tem a altura 4. Então, essa altura aqui, né, é a altura 4. Aqui é 1, altura 3. Né? Altura 3. Então, aqui, o x é aproximadamente 5 esquerda, os valores ficam entre 2, não entre 2, 3, 4, entre 2 e 4. Não entre 2 e 5. Aqui entre 2 e 4. Ok? Aqui é o valor 2, né? E aqui é o valor 4. Então, o limite pela esquerda ele não existe, porque a função fica oscilando aqui, né? À medida que eu faço x aproximar de 5 pela esquerda, fica oscilando aqui muito rapidamente, né? Então, ele não vai para nenhum valor. Já o limite, quando x tende a 5 pela direita, ele está bem suave, né? Esse ponto aqui vai para esse valor aqui, que tem altura 3. Então, esse limite aqui é igual a 3. Ok? Então, esse é o exercício dessa aula. Próxima aula a gente continua.